Boa noite, gente. Aqui é o professor voluntário Gilson Gomes Bento, neste curso de grego clássico koiné no nível avançado, no grego 5. Estamos mais uma vez nessa aula. Estamos aqui com os alunos Viviane Cordeiro, Eduína Vieira e Jordi Prince. E estamos aqui no capítulo 23, parte beta. Assim, eu estava dando uma lida sobre aquela frase lá dos pronomes relativos concordando por atração lá, que é do... Isso aqui é uma frase do menino, né? Que deve estar muito próximo do original do historiador, como Tucídides, né? Assim, aí o que eu li sobre essa aqui, né? Essa primeira é que esse verbo aqui, esse memnento, como ele é um verbo de pensamento, de sentimento, né? Esse tipo de verbos tendem a pedir um complemento no genitivo. E por isso é que o ekeinon estaria no genitivo. Então, eles estariam se lembrando, né? Eles estavam se lembrando, né? Eles não, em nada, estavam se lembrando, né? Lembrando que aqui é uma coisa meio reflexiva, né? Né? É reflexivo. Tá na voz média, né? Tudo bem? Era isso que eu tinha para falar primeiro aqui no começo aqui, que ontem eu tava meio em dúvida sobre isso aqui. Aí tinha os prefixos, né? Ali para dar uma olhadinha naqueles prefixos aqui. Então, aqui, olha, certas mudanças no discurso aparecem quando são acrescentados prefixos nos verbos. Aí ele provavelmente ele falou sobre isso primeiramente lá no capítulo 5, né? Note o que acontece com os prefixos que terminam em ni. Aí lembra que a gente tinha falado de assimilação? Foi com vocês que a gente falou de assimilação ou foi com outro povo? Foi com vocês, né, que a gente falou sobre assimilação. Então isso aqui tem a ver com assimilação. Antes de beta, pi e fi e psi, melhor, né? O ni ele se transforma em mi. Porque ele vai adquirir traços desses sons que são representados por essas letras. Essas letras começam, né, com um som labial, bilabial, com a boca fechada. E aí o ni ele tem um som que é sorrindo, né? Um som de N, né? Mas quando tá antes dessas letras, que elas começam com um som assim, com a boca fechada, né? Bilabial, ele se torna bilabial também. Então, ele era aí vira Tá dando para entender? E também em português é por isso que existe a regra ortográfica que antes de P e B se escreve sempre M de Maria e não N de nariz. Vocês lembram dessa regra de ortográfica? Pois é, é semelhante, só que é uma regra mais longa, né? Assim, né? Antes de beta, pi, fi, psi, se escreve mi e não ni. Vocês estão entendendo como seria a regra?
Sim, é bom aprender, né, um pouquinho de fonética. Então aqui o empipto, né? O em, quando você vai colocar a preposição em, mais o pipto, né? Não fica o em, o ni, fica o mi, então fica empipto. Aí esse esse enepeson, tá? Ah, sim. Enepeson, aqui você percebe que aqui é um aoristo, né? Esse enepeson é com cair em alguma coisa, né? Aí aqui no enepeson é um aoristo do indicativo e você ativo, né? Aí o aumento ele fica entre o prefixo, preposição e o radical. Então esse epsilon aqui ele é o aumento. Aí como ele está separando o pi do em, fica fica o ni fica ni, porque o y está no meio. Mas no no particípio aoristo não tem o aumento. E aí então, em pessom, que seria coisa como depois de cair, tendo caído, né? Aqui o ni vira mi, porque não tem o aumento. Fica o som nasal fica do lado do pi, do som labial, e aí ele fica labial também. Tá dando para entender? Aí agora aqui, esses sons aqui, essas letras aqui, gama, capa, xi, ki, são velares ou guturais, né? Aqui no começo da garganta, né? G, k, x, h, né? Aí, quando o ni vem antes do som melhor dessas letras, ele vai se tornar gama para poder vai ser assimilar, vai ser como se fosse um som nasal gutural. Esse aqui é mais difícil de entender, porque isso aqui a gente não tem em português muito não. A gente até tem, mas é muito difícil de assim achar um bom exemplo, né? Eu lembro que eu já vi em alguma apostila de fonética algum exemplo em português com esse som. Mas de verdade, eu só lembro de muitos exemplos no inglês, que ele é um som mais comum. Porque tem palavras que terminam em NG. Então, quando você. Tipo assim, sim, thing, som. Estão entendendo? Que tem o. Não chega. A gente não. No, na pronúncia inglesa, você não chega a dizer o som de G. King. Você não chega a dizer. A gente tem a nossa tendência a dizer King. King. Mas não chega a ser King. 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 Então é um som gutural e nasal. Tá dando para entender? Que no grego ele é representado pelo gama. Então aqui esse sin, que é como se fosse um com, né? Como se fosse a ideia de com na companhia, né? Aí o junto, aí sin grafo, fica sin grafo com dois gamas, sin grafo. Aí encaléu fica encaléu, né? Chamar para dentro, né? Aí fica encaléu com o encaléu. Vocês estão entendendo? Então o ni que era nasal, ele fica também gutural ou velar, né? Porque ele assimila, né, o traço, né,
fonético, né, do kappa. Aí aqui, antes de lambda ou mi, o ni é totalmente assimilado. Então, é para puxar o som da glote. Ah, sim, da glote. Sim, mas o problema é porque ali tem assim uns assim umas áreas que é complicado de dividir direitinho, e é mais assim é, é mais fácil chamar de velar, né, do que glotal. Vocês estão entendendo? Porque se eu disser glotal, aí eu vou estar dizendo que ele é muito específico ali, e ele é mais assim a região mais assim, esses sons é mais ali ao redor. Tá dando para entender? Toda aquela parte mole que o termo técnico daquela parte mole é véu palatino. Por isso que é velar. E gutural é em referência à entrada da garganta. Então também é um termo mais genérico do que o termo específico glotal. Glote, porque o glote é a campainha. Tá dando para entender? Certo. Aí aqui diz, aí então o lambda, né? Boa noite, amor. Você tá tão bonitinho, tão fofinho. Tava treinando. Sim. Parabéns. Você tem que treinar também, amor. Eu sei. Vai ter um feriadão aí. Tá bom. Bom, gente. Sim, então, assim, quando a palavra começa com lambda, né? O ni vai virar lambda. Então é uma mudança bem assim grande, né? Assim, o lambda a gente chama de líquida, né? Na gramática grega, mas o som, né? O fonema seria um l, né? Que a gente pode chamar de lateral ou aproximante, porque a língua ela não interrompe o fluxo de ar totalmente, ela meio que ela se curva e faz uma onda. Aí quase vira uma semiconsoante, semivogal. Então o ni, né? É mais fácil, né? O nif virar mi, porque já os dois são vogais não, nasais. Aí a diferença é que ele é mais aberto, né? Ni, e o outro é labial, né? Mi. Então, de ni para mi faz sentido. Os dois virados são nasais, né? Na sequência, os dois vão ficar labiais. Não ficar ficar emeno. Aí agora o silego. Acho que na verdade ele perde a nasalidade, né? Ele fica silego, fica ele vira uma sequência de l. Vira uma assimilação bem interessante, porque muda, né, o ponto de articulação, né? Fica muda o modo, né, de articulação. Fica assim, em vez de nasal, fica lateral, né? Vocês estão entendendo? De silego. L.
Silego. Tudo bem? Tem uns vídeos de uma professora em grego moderno, de lá da Grécia, que ela em grego moderno, que ela fala bastante disso aqui. Deixa eu ver se eu mando para vocês darem uma olhada. Aí aqui tem o texto de compreensão, o Péricles, né? Assim, que foi adaptado de Tucídides. Aí tem uma introdução que diz: a peste minou a moral dos atenienses. As pessoas responsabilizaram Péricles por seus sofrimentos e enviaram emissários para Esparta para discutir os termos da paz. Péricles fez um discurso para tentar levantar o ânimo. Tucídides aqui resume as realizações de Péricles. Sim, aí alguém gostaria de ler esse parágrafo? Tudo bem, tudo bem. Deixa eu ver se eu leio aqui. Toi alta o Pericles legon epeirato tus Athenaios tes es auton orges paraliei. Roi de demosiai men tois logos epeitonto. Kai ute prostus lacedaimonios presbes et epempon. Esteton polemon malon ormento ediai de tois matemasi elipunto umentoi proteronge e pausanto enorgei e contes auton prim edzemi osan cremasin hysteronde upoloi autis strategon auton eilonto kai panta ta pragmata epetrepsan. Aí aqui ele deu ex mais acusativo, significando contra, para livrar alguém no acusativo de algo, no genitivo, demociai como publicamente, ute sendo semelhante a não, que era hormento, mas acho que está escrito errado ormento, por algum lugar por aqui. Mais perfeito de hormal, tinham sido despertados, estavam em um estado de ânsia. Tois matemasin, sofrimentos, prim, até, edzemiosan, multaram, cremasin, dativo de cremata, dinheiro com edzemiosan, e heilonto, escolheram. Então aqui no texto está dizendo assim, mais ou menos assim: estas palavras, o Péricles falando, tentou livrar os atenienses da ira contra ele. A primeira frase, né? Aí, eles publicamente obedeciam às palavras e, né, as palavras, aos discursos, né? E não enviavam para os lacedemônios embaixadores, não enviavam ainda embaixadores para os macedemônios
Aí Hormento aqui tá como tinham sido despertados. É, aí contra a guerra assim, mas contra a guerra no lugar tinham sido despertado, né? Um estado de ânsia. Aí esse é dia aqui, gente. O que é esse é dia? É dia. Era uma coisa como era necessário, é? Então era necessário se livrarem dos sofrimentos. Não sei o que é uma coisa, se livrarem dos sofrimentos, né? Agora o Edia, eu não lembro aqui o que é o Edia. Se livrarem dos sofrimentos. É... Mas embora primeiro não pararam de ter raiva dele até o multaram, né, com dinheiro. Depois, né, em seguida, mais tarde, é, não muito não muito novamente, ou não muito não muito novamente, um general escolheram escolheram ele general, é, e e mudaram, né, todas as coisas, toda a situação. Mais ou menos isso, né? Como é que vocês fizeram? Foi desse semelhante a isso? Deixa eu copiar esse aqui e trocar por esse aqui. Aqui é o idia é privadamente. É uma variação de idia no âmbito pessoal. Porque tinha democia é dia. Então, publicamente, melhor, e privadamente. Eu aqui fiz uma tradução aqui automática e ficou assim: dizendo tais coisas, Péricles tentava livrar os atenienses de sua ira contra ele. Eles publicamente deixaram-se convencer por suas palavras, mas não enviavam embaixadores, não mais enviavam embaixadores aos lacedemônios espartanos e inclinavam-se mais intensamente à guerra. Privadamente, porém, sofriam com suas próprias desgraças. Contudo, não cessaram de estar irados com ele antes de o multarem. Ao invés disso, o multaram em dinheiro. Pouco tempo depois, porém, elegeram-no novamente general
e lhe confiaram todos os assuntos públicos. Aqui as perguntas que tínhamos. Aqui tinha um negócio aqui que ficou desconfigurado. Mas acho que ele tá só repetindo. O que o Pérez tentava fazer? Ele tentava livrar, né, os atenienses da ira contra ele. Aí, quais as três coisas que os atenienses publicamente fizeram em resposta? Aí aqui começa no Democia, né, publicamente, né? Eles foram convencidos pelas palavras dele, né, não mais enviavam embaixadores para os lacedemônios, estavam em estado de ânsia, estavam em mais estado de ânsia para a guerra. Estavam mais em estado de ânsia para a guerra. Deixa eu ver. Estavam mais. Inclinavam-se mais intensamente à guerra, né? Que aí esse malum fica com mais, né? Aí então, tipo, eles estavam mais em estado de ânsia, que malum mais, né? Estavam em estado de ânsia mais esteton polemon, para a guerra, né? Aí aqui, o que eles fizeram em privado? Aí aqui em privado é ediai. Em privado, né? Eles Elipunto era o que? Em privado eles sofriam. Sim, isso aqui é de Lipelmai, acho que Lipelmai, que é assim, tipo, lamentar, né? Eles assim, chorar, né? Eles lamentavam, né, a matémasin, dois matémasin. Não é matémasin não, tá errado isso aqui, é patémasin. Patémasin, eu tô lendo errado, é patémasin. Eles lamentavam os seus sofrimentos, patémasin, né? Patémasin, lamentavam os seus sofrimentos. E o que mais que eles faziam, né? Aí suas próprias desgraças, né? Seus sofrimentos, né? Aí aqui na 4, o que os atenienses tiveram que fazer antes de cessar a raiva por Péricles? Eles tiveram que multar ele, né? Deram uma multa para ele. Aqui, não antes, né? Não é primeiro, não antes primeiro mesmo pararam de ter raiva dele, né? Até multaram com dinheiro, né? Deram uma multa de dinheiro, né? Com dinheiro, né? Multaram ele com dinheiro, né? Isso aqui está no dativo, plural, crema, assim. Aqui não é no sentido de prata, aqui é no sentido de uma coisa que é boa, que é útil. A Eduína e a Viviane já leram já
ou aprendendo grego, né? Você já leu também é, Jordi? Sim, é porque lá tem um trecho adaptado das nuvens, onde tem lá o personagem lá que ele tem um problema com o dinheiro. E aí é. Sim, mas o negócio é porque tem tem essa palavra que aparece lá, né? Como dinheiro, né? Então, essa palavra é uma palavra que aparece como dinheiro, né, na peça As Nuvens, de Aristófanes. Porque a gente tinha visto muito assim, né, o prata, né, argirium, mas aqui é crema, né, como se fosse uma coisa boa, uma coisa útil, né, de o dinheiro. Aí, o que mais perguntou aqui? O que eles fizeram logo depois? Eles elegeram ele como general de novo. Né? E pra. Não, aqui, olha. Não muito tempo, né? Olha. Depois, ó. Histeron de Upoloi, né? Depois, não muito. Não, depois de não muito, né? Novamente, Strategon, né? General. Ele, Heilon, Calton, Heilonto escolheram. E Pantata Pragmata Epetrepsan. Epetrepsan aqui seria. Tá no sentido de confiaram. Confiaram, né? O Epetrepsan. Eu achei que era assim uma coisa como mudaram, mas não é. É porque era tipo. É como se eles colocaram em cima dele, né? Pra cima dele, né? Todos os negócios, todas as questões. Aqui, pragmata são os negócios, as questões públicas, né? Pantata pragmata. Aí aqui, continuando aqui. Hoson tegar chronon pruste tes poleos ente eirene metrios regeito kai asphalos ephylaxen auten kai egeneto epequeno megiste epeidete polemos cateste Phainetai, Ropericles, kai entutoi, prognus, ten dynamin, autes, epebio, de dioete, kai hex menas, kai epeide, apetanen, epipleon, egnoster, reproinoia, autu reis ton polemon. Aí aqui ele deu Rosson crono, tão longo quanto durante o tempo, né? Pruste tá meio contraído, tá uma contração, não, especificamente é uma crase, né? Aqui uma crase aqui, né? Proistemi, né? Ele comandou, né? Vai com genitivo, né? Metrios, moderadamente, e pequeno no tempo dele, cateste, começou, prognus, de prognosco, tendo previsto, né, tem um pro, né, que é antes, né, aí o gnus, que é de tem um é de gignomai, né, não é de gignomai não, é de gignosco, né, de conhecer, né, aí Epebio, de Epebio, sobreviveu, meses, Epipleon, mais, Egnoste, pronoia, autu, sua previsão foi reconhecida, que está numa voz passiva, né? Egnoster.
É pronoia, é a previsão autor dele, né? Aí Eston Polemon, sobre a guerra. Deixa eu ver. Aí aqui ficava traduzido assim, mais ou menos assim: pois durante todo o tempo em que esteve à frente da cidade na paz, governou-a com moderação e aguardou em segurança, e ela se tornou grandiosa sob o comando dele. E quando a guerra estourou, evidenciou-se que também nela Péricles previu corretamente o poder de Atenas. Ele sobreviveu 2 anos e 6 meses, e depois que morreu, a sua previdência, né, a sua em relação à guerra foi ainda mais reconhecida, né? A sua previdência, a sua previsão, né? É que quanto tão durante o tempo, né, ou tão longo quanto, né, o tempo, né, da que ele comandou, né, a cidade na paz, moderadamente conduziu e com segurança guardou ela. E aconteceu é, sobre ele, ou sobre ela, é, grande, grandemente, grande, enorme, grandiosa, né? Assim, ela se tornou, né? Grandiosa, né? No comando dele, né? Ela se tornou no comando dele grandiosa. E depois estando, né, a guerra, né, acontecendo, né, estando, né, estourando, né, a guerra presente, né, o Pélix pareceu, na sua previsão, né, nas previsões, nas previsões dele, né, a força, né, a força dela, né, a força da cidade de Atenas, né? Então se manifestou, né, na previsão de Péricles, né, a força, né, da cidade, né? Tem dynami. Aí Epebio sobreviveu, ele sobreviveu, né? Dioete 2 anos, Cai e Rex Mena 6 meses. Cai Epeide depois a Petane morreu. E mais ainda, né? Foi reconhecida, né, a previsão dele, né? Em relação à guerra, né? Tudo bem? Aí aqui as 6 aqui perguntando: como a cidade se saiu com Péricles em seu comando durante o tempo de paz? Aqui durante o tempo de paz ela foi assim, ele conduziu a cidade de maneira moderada, né, e guardou, né, a segurança, em segurança, né, e ela tornou-se grandiosa, né? Megister. Aí aqui, quando a guerra veio, Péricles pareceu estar certo ou errado em relação ao seu pensamento sobre a cidade? Aí aqui Epei de te polemos cateste fainetai ho Péricles en tutoi prognus ten dynamin altes, né? Então pareceu que né,
a previsão de Péricles pareceu, né, que a cidade realmente tinha força, né? A força dela, né? Foi evidente, né? A gente pode dizer assim, foi evidente, né? A força dela, né? Segundo a previsão dele, né? De acordo com a previsão dele, talvez, daria para dizer. Aí, o que foi reconhecido até mais após a morte de Péricles, que a previsão, né, dele estava que a previsão, né, do Péricles, né, a previsão do Péricles foi mais reconhecida ainda, né, em relação à guerra, né, depois da morte dele, né. Aí aqui deixa eu ajeitar isso aqui. Romen gar efe hesikadzonta te kaito nautikon filasontas kai arken me epik tomenus entoi polemoi me de tei polei kindineuontas autus nikesei roi de tauta panta esto enantion epraxan ta kai kata aí tas idias filotimias kai idia kerde kakos epoliteusan aition de en roti ekeinos dinatos on uk hegeto hypotu demu malon autos ege gignetote logo men democratia ergoi de hypotu proto andros arche. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui se esse antos tem um ômicron a mais. Aqui foi interessante que aqui apareceu Ídia com outra Ídias e Ídia, né? Com outra grafia, né? Com iota, né? No começo. A tradução disso aqui ficaria alguma coisa assim como: pois ele dizia que se permanecessem calmos, cuidassem da frota, não adquirissem novos domínios durante a guerra e não colocassem a cidade em perigo, eles venceriam. Eles, porém, fizeram tudo ao contrário e, movidos por ambições pessoais e lucros privados, governaram mal. A razão disso era que ele, Péricles, sendo um poderoso, não era conduzido pelo povo, mas ao contrário, ele mesmo o conduzia. Desse modo, Atenas era, de palavra, uma democracia, mas de fato o governo era do primeiro cidadão. No sentido aqui, tem aqui o primeiro homem, Proto-Andros. Então aqui é Romen-Gar, pois ele, F, dizia, né, que Resticadzon, tá, que eles ficando tranquilos, ficando quietos, né, Tecaito Nauticon Filassontas, e guardando, né, a frota, né, Kai Arcane e o império
não epictomenos, né? Não não assim aumentando, né, o império, né, na guerra, né, em toi polemoi, medé nem colocando em perigo a cidade, né, tei polei kindineuontas, autus niquessem, eles venceriam, né, roide, e eles, tauta, panta, todas essas coisas, esto enantion e praxan. Ao contrário, né, esto enantion, né, e praxan, fizeram, né, ao contrário, fizeram, né, catatas idias, filotimias, né, e as coisas privadas, né, filotimias, né? Assim, o Caetá esse querde é o que? O querde. Taidias filotimias ele botou aqui como são as ambições privadas. Querde é os lucros, né? Os lucros privados também. Os lucros privados, né? Epoliteusan, governaram, né? Epoliteusan kakos, mal, né? Aition den, aí aqui é a razão, né? Aition aqui é a razão. Aition de a razão en era hot que ekeinos aquele, né? Dinatos on poder, aqui tá mais para poderoso, né? Poderoso sendo o regeto não conduziu, né? Hipotu não era conduzido, né? Regeto hipotu demo pelo povo, mas ao contrário, né? Autos ele próprio Eger conduzia. Epigigneto logo me democratia, né? Então a cidade era, né, de palavra, né, assim, uma democracia, ergoi, né, aqui é trabalho, de fato, né, hipotu proto andros arque, era governo do primeiro homem, do primeiro cidadão. Tá dando para entender? Aqui, quais as 4 coisas que Pérez tinha dito que os cidadãos deveriam fazer para serem vitoriosos? Eles tinham que ficar tranquilos, guardar a frota, não aumentar o império e na guerra, durante a guerra, e nem colocar a cidade em perigo. Aí isso eles venceriam. Os atenienses agiram como Péricles disse que deveria? Não, fizeram tudo ao contrário. Quais as 2 coisas que motivaram os atenienses? Foram a ambição, ambições privadas e o lucro privado, né? Os lucros privados. Querde como lucro, né? Idia, querde como lucros privados e tasidias, filotimias como as ambições privadas. Aí aqui esse filotimia, ambição, acho que é tipo o amor, seria o amor as recompensas, né? Alguma coisa assim, né? Por isso que você daria a ideia de ambição, né? Alguma coisa assim, né? É uma palavra que eu não vejo muito, mas está aqui como ambição. Aí, deixa
mais que ele perguntou aqui? É, tudo bem, tá terminando. Eu vou parar aqui. Quais as razões de que Tucídides, como eles se conduziram como cidadãos, né? É, eles buscaram só, né, as ambições é, pessoais e o lucro pessoal, né? E eles conduziram a cidade, eles governaram mal, né? Na verdade, como eles se conduziram como cidadão, eles governaram mal. Cacós e Politeusan governaram mal. Aí quais as razões que Tucídides dá para o sucesso de Péricles como líder? Porque ele não era conduzido pelo povo, mas o conduzia. Como Tucídides descreve o sistema de governo de Péricles? De palavra ele era uma democracia, mas de fato era o governo, né, do primeiro homem, do primeiro cidadão, né, que seria o próprio Péricles. Pronto, aí tem umas questões aqui para traduzir um texto, mais um texto aqui sobre do Péricles. Acho que isso aqui a gente deixa para a semana que vem. Fecho isso aqui. Vocês podem ler. Deixa eu dar uma lida aqui no Jesus é o pão da vida, João 6, 47, 51. Jesus fala aos judeus: Amém, amém, lego rimim. Normalmente traduzem esse amém, amém como em verdade eu vos. Mas ele é uma transliteração do hebraico ou do aramaico, né? Seria um assim seja, né? Digo a vocês, né? Hopisteon ekei zoen aionion. O crente tem vida para sempre, ou vida eterna, assim, aionion. Às vezes eles traduzem aqui como vida eterna para sempre, né? Ego eimi hoartos. Eu sou o pão tes zoes, da vida. Hoipateres rimon ephagon enteiremoi tomana kai apetanon. Os pais de vocês comeram no deserto o maná e morreram. Rutos estin hoartos roectura no catabainon. Então este é o pão, o que para fora do céu, o que do céu descendo, catabainon, hinatis ex autu fagei caime apotanem, para alguém, né, alguém que dele coma e não morra, não pereça, não morra. Egoimi roartos rozoon roectura no catabás. Eu sou o pão vivo, né? O pão o vivo, o vivente, o pão o vivente que do céu desce, ou que do céu desceu. Antes fagei ectuto tuarto zessei eston aiona. Se, né, qualquer um comer deste pão, viverá para para sempre, né, para sempre, né, para a eternidade, né? Kai roartos de ronegó dosso resarx muesti hipertes tu cosmo zoes, né? E o pão que eu darei a carne minha né, pela vida do mundo, né?
E o pão, né, que eu darei, né, é a minha carne, né, pela que é dada, né, pela vida do mundo, né, alguma coisa assim, né? Pronto. Aí na próxima aula a gente pode dar uma olhadinha ali no texto no outro texto aqui que eu não. Mas tem, acho que o Márcio já colocou uma tradução aqui para vocês lerem. Esse trecho que está em negrito é o trecho que está aqui em grego e ele colocou também o contexto para ficar mais interessante de vocês lerem o fragmento. Esse fragmento aqui do discurso de Solon, do poema de Solon. Tudo bem, gente? Então já até a semana que vem, né? Tchau.